Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 27 de março de 2025, terceira semana da Quaresma, quinta-feira, cor litúrgica roxo. Santo do dia, São Ruperto, o corajoso e memorável bispo de Salzburgo. Inclusive, ele que fundou a cidade de Salzburgo. São Ruperto descendia dos Rupertinos, importante família que dominava com o título de conde na região do Médio e do Alto Reno, isso na França. No ano de 700, foi impelido pelos seus mestres e sentiu-se impulsionado à pregação e ao testemunho monástico indo à Baviera. Apoiado pelo conde Teodoro da Baviera, fundou perto do Lago Valais, a 10 quilômetros de Salisburgo, uma igreja dedicada a São Pedro. Perto do mosteiro de São Pedro, surgiu um mosteiro feminino que foi confiada à direção da abadesa Erentrude, sobrinha do santo. Foi este punhado de corajosos que fez surgir a nova Salisburgo. São Ruperto é justamente reconhecido como seu fundador. Foi o responsável pela conversão total da Baviera e, é claro, de toda a Áustria. Morreu no dia 27 de março de 718, um domingo de Páscoa, depois de rezar a missa no mosteiro de Juvavum. Ó Senhor, ensina-nos a ser pessoas cheios deste ânimo que vem do Espírito Santo, como o Santo Huberto, como o nosso santo. Realizar o, o resultado da fé, da obra, né, no crescimento da vossa igreja. São Ruperto, rogai por nós. Inclusive, a figura de São Ruperto, ele tem um saleiro na mão, né? Porque é justamente ele que fundou o Salzburgo, que é a cidade do sal. Primeira leitura, nós vamos ver que o Senhor nos orienta, através do livro de Jeremias, a andarmos para frente, a seguirmos para frente, por falta do valorizar a palavra de Deus, por falta da vivência da palavra de Deus, o povo acaba andando para trás, quando o desejo do Senhor é que geração após geração nós caminhamos para frente. No Salmo de hoje, o Salmo 94, Oxalá ouvíssemos hoje a sua voz, não fechei os vossos corações. É o grande apelo litúrgico de hoje. E no Santo Evangélico, no Evangelho, nós vamos ver exatamente quando Jesus cura, expulsa demônios e as autoridades religiosas da época querem atribuir a Jesus aproximando-o de Beelzebul, entidade demoníaca. Então, nós estamos vendo aí exatamente uma igreja da época de Jesus, a religião da época de Jesus, indo para trás e não indo para frente, conforme nos orienta Deus. Ouçamos com atenção as leituras de hoje. Leitura do livro do profeta Jeremias. Assim fala o Senhor. Dei esta ordem ao povo, dizendo: Ouvi a minha voz, assim serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. E segui adiante por todo o caminho que eu vos indicar para serdes felizes. Mas eles não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, seguindo as más inclinações do coração, andaram para trás e não para a frente, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até o dia de hoje. A todos enviei meus servos, os profetas, e enviei-os cada dia, começando bem cedo. Mas não ouviram, não prestaram atenção. Ao contrário, obstinaram-se no erro, procedendo ainda pior que seus pais.
Se falares todas essas coisas, eles não te escutarão, e se os chamares, não te darão resposta. Dirás então: esta é a nação que não escutou a voz do Senhor, seu Deus, e não aceitou a correção. Sua fé morreu, foi arrancada de sua boca. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 94. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os vossos corações. Vinde e exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores, e com cantos de alegria o celebremos. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os vossos corações. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra, e ajoelhemo-nos ante o Deus que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os vossos corações. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa, no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os vossos corações. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Belzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Belzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, no Evangelho de hoje, nós já ouvimos uma casa dividida, né? Ela não se consegue ficar de pé, ela se destrói, ela cai, né? Então, nós temos que manter a unidade de nossa igreja, manter a unidade da nossa casa e ter cuidado com essas artimanhas de Satanás, que tenta dividir a nossa casa, a nossa família, a nossa igreja. O próprio Jesus fala: todo reino dividido contra si mesmo será destruído e cairá uma casa por cima da outra. Vejam o que acontece então no reino de Israel nos anos 70. Não ficou pedra sobre pedra, destruiu tudo. Nos anos 136, destruiu novamente o pouquinho que sobrou e a dispersão no mundo dos judeus. Então, não ficou nada. Por quê? Começa a divisão dentro do próprio povo pela religião. Alguns aceitam Jesus, outros não aceitam Jesus, outros criam uma religião para si mesmo. Então, esta divisão divide o seu povo, divide a religião também do seu povo. Olha o que acontece no mundo no século XVIII, a partir da Revolução Francesa.
Olha o que acontece no mundo no século XVI, na revolta protestante. Então, quando você divide, você está destruindo uma base, vai destruindo. A igreja vem se mantendo firme há 2025 anos. 2025 anos, a igreja está firme, ainda sustentada pelo dizer de Jesus: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esta igreja, sustentada nas três colunas, né, o santo magistério, a santa tradição e a santa palavra. Não tem como mexer em nenhuma destas três colunas, senão a casa fica dividida. Né? Então, se eu mexo no magistério, a coluna não sustenta, então cairá casa sobre casa, né? Não ficará nada de pé. Se eu mexo na santa palavra, é, também não ficará nada sobre nada, e se eu mexo na santa tradição, também não fica de pé nenhuma edificação. Então, essa atenção da unidade da igreja, esta atenção à palavra de Deus, à santa tradição, ao santo magistério, é o grande apelo litúrgico no dia de hoje. Queremos lembrar que na primeira leitura o povo segue, tem a ordem de Deus, segui adiante todo o caminho que vos indicar para seres felizes. Mas eles não ouviram e não prestaram atenção, ao contrário, seguindo as suas más inclinações do coração. Olha o que acontece, né? Tudo acontece no século XII, né? Quando começa a tirar a igreja da administrações também das nações. Antigamente, até o século XII, todos os reis tinham medo de estar dirigindo seu povo para más inclinações. Então, eles ouviam a igreja, eles estavam sempre próximos aos bispos, a toda a igreja. Os reis, nenhum rei era autorizado, colocado no seu trono sem antes, com a autorização da igreja, com a bênção da igreja. Então existia ali um pouco de temor, né, para que o próprio rei não exercesse o seu reinado fora da obediência aos mandamentos do Senhor. Depois, quando no século XII termina isso aí, né? Aí o Estado laico é colocado, os reinos exclui a igreja ou as religiões, né? Do seu reinado e querem fazer eh, toda a administração da nação agora sem Deus. Aí começam as más inclinações, divisões, guerras, o povo começa a andar para trás e não para frente, como pede o Senhor. E nós temos até os dias de hoje nações que excluíram completamente a lei de Deus das suas constituições. Ao contrário, constituições de nação que dão pleno curso à agressão, né, às leis do Senhor, como, por exemplo, o quinto mandamento, não matar, né, quando autoriza e legaliza o aborto. Então, o sexto mandamento que guarda a castidade, quando nós vamos ver ideologias que vão completamente contra a finalidade da castidade no mandamento do Senhor. Nós estamos falando de religião, nós não estamos falando de política, nós estamos falando de religião. Nós estamos falando da história da religião, como que o mundo vai caminhando para trás com ideias filosóficas modernistas que abandonam por completo a palavra de Deus. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Olha como fala. Não, oxalá ouvisseis hoje, não fecheis os corações como em Meribá. O povo já fez isso, se deu mal, completamente mal, como em massa no deserto. Olha o que aconteceu naquele dia. Era uma viagem que duraria 2, 3 semanas, durou 40 anos, né? O povo dando volta em torno das suas desobediências e maldições, né? Uma viagem que duraria no máximo um mês, durou 40 anos.
até que entrasse na terra prometida. Até quanto tempo mais nós vamos ficar dando volta, né? E andando para trás e levando para trás nossos filhos, netos, bisnetos? É necessário seguir à frente a caminhada para o tempo vindouro, um tempo onde o Senhor há de voltar a julgar os vivos e os mortos. Olha que absurdo o evangelho de hoje, a ponto de atribuir a Satanás, a Belzebu, a cura daquele homem. Críticas, sinais, pedindo. Um coração incrédulo acaba trazendo para si uma destruição. Quem não está comigo é, está contra mim. Então, cuidado. Nós temos que ter muito cuidado, que quem não está com Jesus, com a igreja, está contra Deus, né? E quem não recolhe comigo, dispersa. Saibamos então e tenhamos a inteligência para saber quem são esses que dispersam. Eles trazem um único sinal, contraditório à palavra de Deus, contraditório à lei do Senhor, contraditório à palavra, contraditório ao que o Santo Magistério manda, ao contraditório o que a Santa Tradição manda. São 2025 anos que a igreja se mantém de pé. Muitos tentaram destruir esta igreja, mas ela se mantém de pé porque é profético que até o fim dos séculos ela estará de pé, aguardando a vinda do Senhor Jesus. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. E a reflexão do dia é um programa com esse objetivo de estudar as palavras que compõem a liturgia do dia, entender o que a igreja quer nos falar. E hoje ela vem pedir exatamente isso, para que nós não nos percamos na fé. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os vossos corações. Então, esse é o grande pedido da igreja através da liturgia. Nos ajude a multiplicar esta pregação, divulgando em suas redes sociais este estudo, esta pregação, né, para que mais corações se convertam e escutem a palavra de Deus. Visite a nossa página no YouTube, dê um joinha. Se você não é inscrito, vá lá, se inscreva e nos ajude assim a alcançar mais corações. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.